Você já viu um amor se desfazer diante dos seus olhos? Já presenciou promessas feitas diante de Deus se perderem em meio à dor e ao silêncio? Eu vi. E foi uma das cenas mais tristes que um anjo pode testemunhar. Eles se conheceram cheios de sonhos. Juraram amor eterno diante do altar, acreditando que nada poderia separá-los. Mas o tempo, as feridas e o orgulho começaram a construir muros invisíveis entre eles. As palavras doces se transformaram em silêncio. O olhar de ternura deu lugar à indiferença. E aquilo que Deus havia unido, o mundo parecia determinado a destruir. Ela chorava sozinha, acreditando que não havia mais esperança. Ele se afundava em trabalho e distrações, tentando fugir da dor. Ambos estavam cansados, esgotados, e o inimigo sussurrava: acabou. Mas o que eles não sabiam é que Deus nunca desiste de uma aliança feita em seu nome. Mesmo quando o amor humano se apaga, o amor divino continua aceso, esperando a chance de reacender o que o tempo tentou apagar. E foi nesse exato momento, quando o casamento parecia em ruínas, que o céu começou a se mover. Havia dias em que o silêncio daquela casa pesava mais do que qualquer palavra. As paredes pareciam ouvir discussões antigas, e o ar ainda guardava o eco das promessas esquecidas. Ela dormia com o coração cansado, e nas madrugadas, suas lágrimas se tornavam orações sem som. Pouco a pouco, o céu começou a se encher com os pedidos dela. Não de raiva, mas de um clamor sincero. Senhor, se ainda há algo vivo em nós, faz o teu milagre. E Deus ouviu. O que muitos chamariam de coincidência, eu chamo de providência divina. Um versículo começou a tocar o coração dela repetidas vezes. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos 10:9. Enquanto ela orava, o Espírito Santo trabalhava onde nenhuma palavra humana podia alcançar, no coração dele. O homem que antes evitava qualquer conversa sobre fé, começou aos poucos a se lembrar de como era viver perto de Deus. Mesmo sem entender, ele começou a sentir algo diferente. Uma saudade do que o casamento já foi e uma inquietação de que ainda havia algo a ser salvo. O céu se movia em silêncio. Deus não estava apressado. Ele estava ensinando os dois a depender dele, antes de dependerem um do outro. Foi então que algo começou a mudar. Não houve trovões nem sinais visíveis, apenas um sopro suave do Espírito no meio do desespero. Certa manhã ela acordou com um sentimento diferente, uma paz que não fazia sentido. E eu, que observava do alto, vi o que muitos não enxergam. Deus estava restaurando o que parecia perdido, mas começando dentro de cada coração, ela decidiu parar de lutar com as próprias forças e entregar tudo nas mãos dele. Naquela entrega, algo se quebrou. Não o casamento, mas o orgulho. E quando o orgulho cai, o amor tem espaço para ressurgir. Enquanto isso, ele, ainda confuso e distante, começou a ser tocado por lembranças antigas. As risadas, as orações, os sonhos de quando eram um só. E o Espírito sussurrou: volta, eu ainda estou aqui. O inimigo tentava sussurrar que era tarde demais, mas o céu já havia decidido agir. Porque o amor que Deus une não morre, apenas adormece, à espera de quem ora. Se você crê que Deus ainda restaura casamentos, escreva nos comentários: Deus ainda faz milagres. Diga com fé, não apenas por eles, mas pelo seu próprio lar, pela sua própria história. Deus não restaurou aquele casamento de fora para dentro, ele começou dentro de cada um. Antes de unir novamente as mãos, o Senhor precisou unir os corações. Primeiro a ele, depois um ao outro. Ela aprendeu a orar sem exigir, a amar sem esperar retorno. E ele, em silêncio, começou a enfrentar a dor do próprio arrependimento. Foi como se o Espírito Santo colocasse um espelho diante deles, revelando o quanto cada um havia se afastado, não apenas do outro, mas de Deus. O perdão começou a nascer, tímido, mas real. Aquelas orações que antes pareciam se perder no teto, começaram a romper o céu. Eu vi quando ela, chorando, disse: Senhor, eu perdoo. E eu vi quando ele, sozinho no carro, falou pela primeira vez em muito tempo: Deus, me ajuda a consertar o que destruí. Naquele instante, o céu se alegrou. Porque onde há arrependimento, há espaço para milagre. E quando dois corações se curvam diante de Deus, até o que foi quebrado em 1000 pedaços pode ser restaurado. O amor não havia acabado. Apenas precisava ser refeito, agora sobre a rocha eterna. O perdão, como ele muda tudo. Nenhum milagre acontece antes dele. Nenhum lar é restaurado
sem que o orgulho morra e a graça floresça. Ela, que antes chorava sozinha, começou a olhar para ele não como inimigo, mas como alguém também ferido. E ele, que antes evitava o olhar dela, começou a sentir vergonha, não por humilhação, mas por perceber o quanto havia se afastado de quem Deus o chamou para ser. O perdão não veio fácil. Foi uma batalha espiritual. Cada lembrança doía, cada palavra passada voltava como espinho. Mas enquanto o mundo dizia que era impossível, o céu dizia ainda há tempo. Eles voltaram a orar juntos. No início, em silêncio, depois com palavras trêmulas. E naquela pequena oração de reconciliação, algo aconteceu. Uma presença doce encheu o ambiente. Era o Espírito Santo, selando o início da restauração. A casa que antes era fria, agora começava a ter vida. As risadas voltaram tímidas, os abraços ainda com medo. Mas o amor, o verdadeiro amor, estava voltando. E eu do alto sorri, porque quando o perdão entra, o milagre já começou. Pouco a pouco, aquela casa que antes respirava tristeza começou a mudar. Não foi de repente. Foi como o amanhecer que chega devagar, mas transforma tudo. Eles começaram a tomar café juntos outra vez. As conversas curtas se tornaram risadas longas. E a presença de Deus, antes esquecida, agora era sentida em cada canto. A Bíblia voltou para o centro da mesa. As orações antes sussurradas se tornaram declarações de fé. Eu via o que poucos percebem. A restauração não é apenas reconstrução, é renascimento. O Espírito Santo estava moldando não apenas um casal, mas uma nova aliança. Os erros não foram apagados, mas transformados em testemunho. As feridas não desapareceram, mas deixaram de doer. E o lar, antes marcado por gritos, agora ecoava louvores. O inimigo tentou várias vezes sussurrar o medo do passado, mas o amor de Deus já havia ocupado aquele espaço. Porque quando ele habita em um lar, as trevas não têm onde permanecer. Se você crê que Deus pode restaurar lares e famílias, escreva nos comentários: Senhor, restaura o meu lar. Não escreva apenas por fé. Escreva como quem profetiza sobre a própria casa. O céu se move quando o coração declara. O tempo passou e algo maravilhoso aconteceu. O amor deles já não era o mesmo de antes. Era mais forte, mais puro, mais maduro. O que antes se sustentava apenas em emoção, agora se firmava em propósito. Eles aprenderam que o verdadeiro amor não é o que nunca enfrenta tempestades, mas o que sobrevive a elas, com as mãos de Deus segurando o leme. Os vizinhos notaram a mudança. Aqueles que antes ouviam discussões agora ouviam louvores. Os amigos que tinham perdido a esperança perguntavam: como vocês conseguiram? E eu sorria porque sabia a resposta. Eles não conseguiram, Deus fez. O perdão abriu o caminho e a fé construiu a ponte. O casamento que estava à beira da ruína se tornou um altar vivo, onde cada gesto, cada palavra e cada olhar eram uma forma de adoração. Eles entenderam que a restauração não é voltar ao que era antes, mas viver algo novo, nascido da graça, moldado pelo Espírito, sustentado pelo amor de Deus. E assim, o lar deles se transformou em um farol, uma luz que guiaria outros casais que também pensavam que tudo estava perdido. Eles poderiam ter guardado tudo em silêncio, fingido que nada aconteceu e seguido a vida. Mas quem é tocado pela graça não consegue se calar. Ela sentiu no coração o desejo de ajudar outras esposas que choravam sozinhas, como um dia ela chorou. Ele começou a aconselhar homens que estavam perdendo seus lares, como ele quase perdeu o dele, e juntos transformaram a dor em ministério. Eu vi quando eles contaram sua história pela primeira vez em público. A voz tremia, os olhos se enchiam de lágrimas, mas havia algo maior do que vergonha ou lembrança. Havia gratidão. Eles não exaltavam o sofrimento, mas a fidelidade de Deus. E cada pessoa que ouvia aquele testemunho sentia uma chama acender por dentro. Casais se reconciliavam, famílias voltavam a orar, corações endurecidos se rendiam. Porque quando Deus restaura, Ele não faz apenas por um lar, Ele faz para que muitos vejam e saibam que nada está perdido quando Ele está presente. O testemunho deles se tornou um eco do céu na terra, uma prova viva de que o amor de Deus ainda faz milagres. Depois do milagre, muitos pensam que tudo se torna fácil, mas a verdade é que todo lar restaurado precisa continuar sendo cuidado, porque o inimigo nunca desiste de tentar apagar o que Deus reacendeu. Vieram novas provas, dias difíceis,
perdas, desentendimentos. Mas agora eles sabiam o segredo. Não era mais sobre vencer um ao outro, e sim sobre vencer juntos. Cada oração os fortalecia. Cada desafio era mais uma oportunidade de provar que o amor que vem de Deus é inquebrável. Eles aprenderam que o mesmo Deus que restaurou o ontem sustenta o hoje e protege o amanhã. Eu os via orando de mãos dadas, não apenas pedindo bênçãos, mas agradecendo pelo simples fato de estarem ali, vivos, unidos, perdoados. E o céu sorria porque a fé deles agora era madura. O casamento não era mais apenas uma união humana, era uma missão divina, testemunhar que Deus ainda faz milagres reais. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, restaura o meu casamento e fortalece a minha fé. Declare isso com fé, como quem entrega o seu lar nas mãos do Criador. Hoje, quando olho para eles, vejo mais do que um casal restaurado. Vejo um altar vivo. A casa que um dia foi campo de batalha, agora é um santuário de paz. As mãos que antes apontavam erros agora se unem em oração. E os olhos que um dia choraram pela dor, agora se enchem de lágrimas pela gratidão. Eles compreenderam algo que poucos entendem. Deus não apenas salva casamentos, Ele transforma corações. O verdadeiro milagre não foi o retorno do amor entre eles, foi o retorno de Deus ao centro da relação. A promessa de Marcos 10:9 agora vive em cada gesto deles. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E o que o céu une, nem o tempo nem as feridas, nem o inimigo podem destruir. Eu, que vi a ruína e agora vejo a restauração, posso dizer com certeza: quando dois corações decidem se render ao Criador, o amor se torna eterno. Não por ser perfeito, mas porque é sustentado pelas mãos que criaram o universo. E assim termina essa história. Mas para Deus é apenas o começo. Porque cada milagre de restauração é também um chamado, um lembrete de que o amor é a morada onde o céu escolhe habitar.